Eu vou até começar aqui o nosso. O Marcelo trouxe uma pauta muito legal. Marcelo, desculpa, eu roubei isso aqui que eu achei muito interessante, né? Para começar com a tua pauta. E depois a gente vai aqui para o teu slide. É, Tá certo? A questão da carga tributária, eu sobre achei isso eu queria falar. bastante. Você leu? Vamos tentar entender se ela é realmente tão pesada como mostra aí a figura. Vamos entender se ela é justa, se ela está injusta, o quanto ela pesa para cada faixa de renda. Vamos discutir algumas coisas aqui. Eu vou já. Opa, errado. Desculpa. É o... Hoje vai ter muito erro, tá? Tem Vocês me problema, tem perdoem. problema. Mas vamos lá. É essa daí, ó. Aqui, Marcelo. Esse desenho aí explica um pouco. Aí você vê que tem um subindo de escada rolante e outros tendo que subir na mão aí, ó, a montanha que é a carga tributária brasileira. Mas vamos lá. Bom, todo mundo sabe que os impostos servem para custear tanto os governos quanto os serviços públicos, né? Saúde, educação, segurança pública. Mas para a gente entender em números a carga tributária do país, é preciso somar tudo o que se arrecadou, e aí em tributos municipais, estaduais e federais ao longo de um ano e dividir pelo valor do PIB do mesmo período. Já coloca, por favor, a próxima imagem aí, que é o histórico da carga tributária. É essa daí. Então, aí tem desde 2014 até 2021, já dividido para o que fica para o governo, o que é arrecadado pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios. Em 2021, a carga tributária do governo federal, dos estados e municípios, somada, foi de quase 34% do produto interno bruto, a maior em 12 anos. Na decomposição nas três esferas de governo, o governo federal abocanhou mais de 22% do PIB, os governos estaduais cerca de 9% e os municípios pouco mais de 2%. Ou seja, dos quase 3 trilhões arrecadados de impostos em 2021, cerca de 200 bilhões de reais são dos quase 5.600 municípios, quase 800 bilhões para os 26 estados da federação e quase 70% de tudo que é arrecadado, quase 2 trilhões de reais, ficam para o governo federal. Então, já fica de cara claro que a distribuição de recursos no âmbito da federação não se orienta muito aí por critérios de equidade. Por isso, é confortável para o presidente, às vezes, vir a público e pedir aos governadores que reduzam os impostos estaduais. Bom, mas de qualquer forma, a cobrança de impostos é inegavelmente uma preocupação dos brasileiros. E não há político em campanha que não prometa que trabalhará para reduzir a carga tributária. E, claro, todos mentem. O que poucos sabem é que, ao contrário do que o senso comum imagina, o Brasil não está entre os países do mundo que mais cobra tributos. Aliás, a carga tributária brasileira, em relação ao percentual arrecadado, não se difere muito dos países de IDH elevado. A questão é que o Brasil não tributa nem muito, nem pouco. Ele tributa mal. Jean, vamos dar uma olhada na próxima imagem aí. Nessa imagem, então, ficou pequeno, gostaria que ficasse maior. Mas aí estão todos os impostos sobre produtos e serviços. Estão separados, né, indicados aí os tributos federais, que incidem sobre produtos e serviços, estadual e municipal. Então, o problema é que o sistema tributário brasileiro tem como base principal o consumo e não a renda. Então, está concentrado no que chamamos de impostos indiretos, que consistem em taxas cobradas das empresas e que são repassadas pelos empresários nos preços de produtos e serviços pagos pelos consumidores. Segundo os dados da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal e pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, quase 50% dos impostos do país
são recolhidos dessa forma, com destaque, novamente, para a quantidade de tributos federais. Os políticos preferem os impostos indiretos porque eles acabam passando desapercebido pela população em geral. No caso do IPTU e do IPVA, por exemplo, a gente tem uma guia para pagar e a gente pode ver exatamente o valor que a gente está pagando. Jean, por favor, a próxima imagem, é o imposto injusto. Isso. Então, o que eu quis demonstrar nessa imagem? Então, eu peguei um celular aí, médio, né, que hoje está em R$ 1.200, né, preço alto, e os impostos que são cobrados nesse celular, giram em torno de 40%, ou seja, R$ 480 desses 1.200 são impostos. Aí a gente compara como o imposto sobre consumo é injusto. Se eu pegar o salário de um auxiliar de limpeza, que gira em torno de R$ 1.500, e de um gerente médio, que gira em torno de R$ 10.000, o peso do imposto, quer dizer, o peso desses R$ 480 no salário do auxiliar é de 32%. Já na do gerente é de 4,8%. Ou seja, uma diferença de 6,7 vezes. Então, aqui fica demonstrado como que o imposto que está embutido no preço das coisas pesa muito mais para quem tem salário menor do que para quem tem salário maior. Assim, essas taxas invisíveis que recaem sobre o consumo tornam o sistema tributário brasileiro injusto, já que possuem um caráter regressivo. Essa regressividade significa que os pobres pagam, proporcionalmente à sua renda e ao seu patrimônio, muito mais impostos do que os mais ricos. Quanto menor o salário, proporcionalmente, maior é a carga tributária paga. Maior é o montante despendido do salário do trabalhador para pagar tributos. Então, a crença disseminada de que a população de baixa renda paga pouco ou não paga impostos é falsa. Ao contrário, se o tributo sobre o consumo onera mais os pobres e menos os ricos, evidentemente ele está servindo para aprofundar a pobreza e a desigualdade e agravar a concentração de riquezas. Para ser bem direto, o sistema tributário brasileiro é um desastre. Além da carga ser mal distribuída, punindo os mais pobres, o retorno social é baixo. E a estrutura tributária sobrecarrega as empresas, inibindo as atividades produtivas, né, o crescimento econômico e a geração de renda. O Brasil segue na contramão dos países desenvolvidos. Em relação à tributação, principalmente em relação à tributação da renda e patrimônio, que aqui corresponde, em média, a 25% do total da nossa carga tributária. Se a gente pegar as nações da OCDE, a arrecadação sobre a renda e patrimônio corresponde, em média, a 39% do total de impostos cobrados. E em relação aos impostos sobre a renda, de novo, a camada mais pobre vem sendo mordida pelo leão. Por conta, principalmente, da distorção da tabela de imposto de renda, que tem defasagem de mais de 134% em relação à inflação acumulada. E afetará esse ano, em especial, né, 2022, mais de 15 milhões de pessoas de menor renda, que, já endividados, como a gente viu na edição passada, pagarão em torno de 150 bilhões de reais ao governo federal. Aliás, o presidente prometeu, na campanha de 2018, que levaria a faixa de isenção para 5 salários mínimos, né, isso em torno de R$ 6.000. Hoje, ela é de R$ 1.903,98. E a tabela não foi corrigida nenhuma vez na atual gestão. E o presidente voltou de novo essa semana, dizendo que estuda uma correção na tabela, abre aspas para o presidente, para um percentual bastante elevado, passando de R$ 2.000 para perto de R$ 3.000, e que será a primeira ação do próximo mandato. Então, o golpe está aí, cai quem quer, né? Outra questão polêmica é a tributação sobre dividendos, né, das empresas, né, que é cobrada na maioria dos países. Entretanto, a superficialidade dos estudos e das propostas apresentadas por aqui não consideram a tributação total da renda das empresas, que já pagam o imposto de renda sobre o seu lucro. E também não indicam quais seriam os impactos de uma elevação da carga tributária
no nível de competitividade das empresas brasileiras, na retomada do crescimento econômico. O fato é que nenhuma das reformas, até hoje, propostas ou apoiadas pelos sucessivos governos, buscou atingir o verdadeiro cerne do problema, que é a fórmula adotada para recolher os tributos, que na prática cobra proporcionalmente pouco dos ricos e muito dos pobres. As reformas que são levadas ao Congresso Nacional costumam buscar a simplificação do nosso emaranhado de tributos, o que é positivo, mas elas nunca buscam a diminuição da pobreza e as injustiças tributárias, ou seja, não trazem uma proposta para quem tem mais pagar mais e quem tem menos pagar menos. Para dar mais exemplos das injustiças, os impostos sobre veículos, imóveis e terras também estão desequilibrados. O IPVA, por exemplo, incide com a mesma porcentagem tanto sobre uma moto de luxo quanto sobre uma moto popular. Nos carros ocorre a mesma coisa. Por outro lado, jatinhos, helicópteros, iates, lanchas e jet skis, nosso presidente gosta de usar, não são taxados. Aliás, em dezembro passado, o presidente anunciou também o fim do IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado, na importação de veleiros, e vejam, de jet skis também. Em resumo, a carga tributária sobrecarrega muito mais quem ganha pouco, e as classes médias e baixas são as que mais sentem a alta carga tributária brasileira. Sem contar que muitas vezes, sem contar que muitas vezes tem que pagar os serviços duas vezes, ao ter que pagar por planos de saúde, escolas particulares e segurança privada. Então, a gente precisa cobrar dos nossos candidatos, aí tem uma eleição chegando, principalmente os candidatos à Câmara e ao Senado, uma reforma que, além de simplificar o sistema tributário, estabelecendo regras gerais claras e transparentes, sem penduricalhos, como benefícios fiscais e desonerações pontuais, facilitando assim a compreensão e a segurança jurídica e servindo de fato de estímulo ao empreendedorismo, mas também que reduz a tributação sobre o consumo, propondo alíquotas e bases tributárias em patamares equilibrados, aliviando a cobrança aos que ganham menos, sem necessariamente alterar a carga tributária total do país. E lógico que esses impostos voltem para a sociedade e resultem na melhoria da qualidade de vida para a população. Por fim, não existe capitalismo sem consumidor. Assim, quando sobra mais dinheiro para a população mais pobre, o poder aquisitivo sobe e o mercado consumidor se amplia, favorecendo as empresas e a economia. Com uma tributação justa, não são apenas os pobres que ganham, as empresas, o Estado e a sociedade como um todo se beneficiam. É isso aí, Jean. Você vê que assim, o Brasil realmente é como você falou em questão. Aliás, o Brasil é um país muito injusto de uma maneira global, né? Então, a nossa carga tributária pune aquele que produz, né? Ele pune, né, quem produz e quem compra. Quer dizer, é uma coisa absurda um negócio desse. Eu agora não tenho mais, mas quem tem empresa sabe qual é a carga tributária e quantos tributos você tem que pagar no seu dia a dia, né? É uma coisa infindável. E você fez um exemplo que eu achei muito interessante, Marcelo. Pega o quanto custa, né, num celular, o que essa carga tributária está relacionada diretamente com o salário da pessoa, né, que é uma forma burra de você cobrar, né? É um negócio absurdo. Eu não sei, tantas promessas foram feitas, né, por todos os candidatos, não só pelo Bolsonaro, mas por vários, né, por vários legisladores que passaram, que iria se mudar essa reforma, queria se fazer uma reforma tributária, queria se mudar a carga tributária, queriam dar mais espaço aos municípios. Gente, nós não vimos absolutamente nada disso acontecendo, né, Júlio? O que você me conta aí? O que você acha? Eu acho que a explicação do Marcelo, como sempre, bastante didática, muito legal da gente ouvir.
E ele tangenciou dois assuntos que eu acho que podem ser tema de outras semanas, viu, Marcelo? O primeiro é o Pacto Federativo, né? Faz tempo que a gente não escuta falar, não se vê um candidato, se bem que aí depende mais do Congresso, né? Falar do Pacto Federativo, que é a quantidade de dinheiro que vem para os municípios, né? Isso já está defasado há muitos anos. E o segundo aspecto que você deu uma pincelada no final é que, apesar dessa arrecadação errada, o Brasil também gasta muito mal o dinheiro arrecadado. A Isso não semana tem a passada dúvida. nós falamos aqui das obras paradas só na Isso. educação, só na educação, sabe? A gente tem visto aí absurdos que é coisa que é de país perdulário, vamos dizer assim, né? Então, acho que são dois assuntos que a gente pode, nas próximas semanas aí, até ter como tema como se gasta os impostos, como o Brasil aplica esse dinheiro que arrecada para o bem-estar social, vamos dizer assim, e o Pacto Federativo. O Pacto Federativo a gente até desconfia que, a partir do momento que os municípios tiverem uma certa suficiência, vamos dizer assim, não sei se a palavra é essas emendas de relator, emenda disso, emenda daquilo, perde um pouco a força, né? Então, talvez seja isso, deixar todo mundo à míngua e uma emendazinha aqui, uma emendazinha ali. A gente conhecendo a índole do político brasileiro, não é um raciocínio fora de cogitação. É muito mais Eu, confortável que eles venham pedir a benção, né? Lógico, lógico. Fazer o beijamão. É o eu, coronelismo do Estado, né? e o orçamento secreto ajuda muito a isso, né? Opa, opa, opa. É o que mais ajuda. Ok, Marcelo, mais uma aula. Parabéns. Você Não, vai,